você que nos acompanha pela mídia, nos dá honra, nosso bom dia e o nosso desejo de um excelente domingo e nosso desejo que Deus esteja abençoando a sua vida, que você tenha o privilégio e a alegria de conhecer a Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida, da sua alma. Muito bem, vamos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus. Hoje é um dia especial para a vida da igreja. Estamos comemorando exatamente hoje 34 anos de existência, e nós estamos com os corações cheios de gratidão. Irmãos, uma igreja chegar a 34 anos, eu já vi tantas igrejas começarem e fecharem. Aqui só fechou por causa daquele problema que houve, e isso assim, toda vez que a lei dizia pode abrir, a gente abria, mesmo havendo contrários. Quem não queria, a gente abria. Vem quem quer, não é? Quem achar que está correndo risco não vem, mas a gente abriu. Toda vez que foi permitido, nós não vacilamos, não é? Então é um milagre de Deus a existência da igreja, a continuidade da igreja, e dentro daquele propósito da palavra de Deus, não é? Anunciar Jesus Cristo, a sua cruz, a sua salvação, a sua paz, e honrar e agradecer o nome de Deus. Sempre mantendo o fundamento. Louvamos a Deus por isso. Somos muito gratos ao Senhor por isso. Então, eu vou pedir que um dos fundadores, não é, nos eleve a Deus nesta oração. Um dos fundadores, ele está assim, passando por algumas dificuldades, mas bota o microfone aí, aumenta o microfone e ele vai orar. Vamos lá, irmão Camilo, vai nos elevar a Deus, agradecendo ao Senhor. Vamos lá. Oramos, Senhor nosso Deus, nós somos gratos por Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo pão de cada dia, pela veste. Agradecendo porque o Senhor é misericordioso. Agradecendo por esses anos que passamos aqui, viemos para aqui, estamos até hoje. Queremos agradecer, Senhor, a estadia do teu servo pastor, da sua família. Muito obrigado por esses irmãos. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ajudou até aqui. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor continue nos guardando, nos livrando do mal. Abençoe essa igreja. Traga, Senhor, um avivamento para essa igreja, o mais breve possível. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 329. Depois do 329, vamos cantar o 422 do HCC, que é um hino também, ambos de gratidão a Deus. Vamos cantar o primeiro em pé e o segundo cantarmos assentados. Vamos lá. 329. Conta as bênçãos. Vamos lá. Deus já fez.
você que está nos acompanhando aí de sua casa, procure pelo Google 422 HCC. Você vai receber rapidinho este hino aí. Enquanto cantamos, o irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá dedicar ao Senhor neste momento. Estamos começando o mês. Faça o propósito diante do Senhor de ser fiel. Começar a ser fiel, você que tem tido alguma dificuldade. Comece a ser fiel. E Deus, com certeza, você haverá de ver surpreso. O quanto Deus já fez, vai se surpreender com o que Deus fará na sua vida. Pode ter certeza. Vamos lá, 4, 2, 2. Vamos colocar em pé? Não. Vou chamar o pastor. Ele vai ficar em pé. Pode vir aqui, pastor. Paulo Roberto da Silva. Primeiro eu perguntaria, alguém que não conhece esse homem? Tem alguém que não conhece? Eu conheço. Está aqui o pastor Paulo, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco nesse momento especial na vida da nossa igreja. E aceitou assim prontamente o nosso convite, não é? Para vir participar conosco nesse momento importante. Está acompanhando o pastor Paulo Roberto da Silva, a irmã Deise, sua esposa. A Deise nunca veio aqui, né? A Deise, assim, estou chamando assim, a irmã Deise. Né? Quero colocar-se em pé, irmã? Irmã Deise, esposa do pastor Paulo. Muito bem-vindo também, viu, irmã? Obrigada. Espero que a irmã goste. E se quiser mudar de igreja, pode também. Eu sei que... Cadê? Vamos lá, pastor Paulo. Eles são membros da Igreja Batista de Laranjeiras, tá? Ele não é mais o pastor titular. Ele fala assim, tudo que eu vou falar com ele, fala com o meu chefe. Quem é o seu chefe? É o pastor da minha igreja. A gente pode transferir, mudar de chefe, não é? Pode, irmão. Posso ser o chefe dele, né? Vamos lá. Pastor, se você não mudou um pouquinho, pode chegar aqui um pouquinho só. Acho que não. O som, acho que eles controlam. Irmãos, bom dia. É um privilégio estar com vocês. Muito obrigado pelo convite que vem por parte do pastor, em nome da igreja. Muito obrigado aos queridos irmãos que nós já nos conhecemos nos acampamentos, nos encontros, nos momentos que
que as nossas igrejas tiveram a oportunidade de nos encontrarmos. Eu fico feliz porque nós estamos comemorando 34 anos de vida como igreja. E lembrando que já estamos vivendo 40 anos. Eu fico feliz de saber que o nosso querido pastor está aqui desde o início. Nós louvamos a Deus por isso. Então, aproximadamente 40 anos os irmãos já se reúnem nesse lugar, o mesmo pastor, os irmãos queridos que aqui estão, louvando e bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus. Eu creio que Deus tem um propósito muito especial para essa igreja. E nesta manhã nós vamos pensar em escolha. Nós vamos lembrar de Josué. Josué vai ser o sucessor de Moisés, quando Moisés passa literalmente o cajado para Josué. E Josué tem um momento em que ele também é convidado por Deus para fazer uma escolha. E nesta manhã nós queremos compartilhar com os irmãos também que todos nós, a cada dia, a cada instante, a cada momento, nós temos que fazer uma escolha. E esta escolha tem que ser feita na presença do Senhor, nosso Deus. Eu anotei aqui que esta é uma igreja que durante todo esse tempo agradou a Deus. Esta igreja, ela agradou os irmãos fundadores. Nós temos irmão aqui, alegria, momento em que está orando, pedindo que a bênção de Deus continue sobre a casa do Senhor nosso Deus. Eu creio também que essa foi uma igreja que agradou a igreja mãe. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a igreja mãe, e aqui talvez até uma palavra de homenagem, pastor Goldinho, que realmente foi um grande batalhador. Ainda quando criança, já ouvi o pastor Goldinho pregando a mensagem de salvação. Nós sabemos também que esta igreja agradou a cada irmão aqui presente. Alegria de saber que a esposa ou o esposo aqui conheceram Jesus como Salvador. Saber que os nossos filhos aqui se casaram. Saber que os nossos netos aqui foram apresentados. E muitos deles estão crescendo para o louvor do Senhor, nosso Deus. A igreja que atualmente tem agradado a todos nós, mas acima de tudo, tem agradado o Senhor, nosso Deus. Aí nós perguntamos, feliz aniversário. Feliz aniversário? Feliz aniversário. Até quando? Até a volta do Senhor. E quando o Senhor voltar, nós vamos nos reunir na grande igreja, na presença do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe todos os queridos que foram instrumentos de Deus para que aqui neste lugar pudesse ter um lugar onde nós podemos ter um encontro com Deus para o louvor, para a adoração do Senhor nosso Deus. Parabéns, pastor, pelos 40 anos de ministério. Eu também tenho 40 anos de ministério. 28 anos foram lá em Laranjeiras. Esse é o nosso ano de, podemos dizer, de aposentadoria. Mas eu me inscrevi assim, que sem que ninguém saiba. Eu sou missionário voluntário. Eu já fui para algumas cidades, para os irmãos terem ideia, nós fomos montar capelas de madeira. Eu já fui para cidades que eu nem sei, nem no mapa aparece. Mas o ministério da igreja lá no Rio de Janeiro, até os confins da terra, alguém na igreja criou um ministério de construir capelas para igrejas que não têm condições. E nós já fomos em várias cidades, do outro lado de outras cidades, de outros estados, montar as capelas. Eu sou um dos voluntários, eu sou um dos convocados dessa equipe. O outro trabalho missionário também em Miracatu. A Junta de Missões Nacionais convidou o missionário para estar em uma igreja que tem 67 anos, só tem 16 membros, lá na região de Miracatu. E o missionário que foi para lá, ele está atendendo outras igrejas também, e se lembrou, Paulo, você gostaria de vir aqui nos ajudar? Então, volta e meia, nós estamos indo para Miracatu, ali ajudar a igreja ali próximo de Miracatu,
e nós estamos também construindo uma congregação. E nós temos também a oportunidade de estar ali para ajudar na construção. Então, os irmãos percebem que o pastor nunca vai parar. Quem sabe o pastor, no dia que deixar passar o cajado, ele vai ser missionário também. Porque nós temos um compromisso com Deus, até que a morte nos separe. Não é só no casamento, não. É no ministério também. Então, uma vez pastor, sempre pastor, até que a morte nos separe. Pastor, por favor, tá? O senhor é jovem ainda, há uns 40 anos, não precisa se preocupar com isso. Mas vamos pensar na mensagem que Deus tem para o coração de cada um de nós. A melhor escolha. Todos nós somos chamados para fazermos a melhor escolha. Abra o texto da palavra do Senhor nosso Deus, Josué capítulo 24. O texto é conhecido. Eu creio que os irmãos conhecem a história de Josué. E aqui em Josué nós encontramos Deus convocando para que ele dê continuidade à grande jornada, à grande missão. Quando lemos aqui Josué capítulo 24, o versículo 14 e o versículo 15, nós encontramos o texto da palavra do Senhor que assim diz: Josué renova aliança com o povo. É uma nova etapa. Passaram-se 34 anos, agora a igreja aqui que se reúne vai passar mais um ano, 35 anos. Então hoje nós estamos vivendo os primeiros dias de 35 anos como igreja. O que vamos fazer? Nós temos que fazer a vontade de Deus para que daqui a um ano nós possamos novamente, dentro da vontade do Senhor nosso Deus, estarmos comemorando o 35º aniversário de nossa igreja, o 36º e assim por diante, até a volta do Senhor. E no texto aqui nós encontramos Josué renovando a aliança com o povo. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está uma questão de escolha. Nós vamos continuar. Nós vamos estar servindo ao Senhor nosso Deus. Dentro do texto da palavra do Senhor nosso Deus, ainda quando Deus chama Josué para animá-lo, eu creio que da mesma forma que Deus nos chama para nós fazermos a grande escolha, Ele nos chama também para que nós sejamos animados para darmos continuidade ao que Deus deseja fazer em nós e através de cada um de nós. Através da igreja, através de cada membro da igreja. E quando nós lemos aqui Josué capítulo 1, a partir do versículo 5, nós encontramos: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui estão as promessas de Deus para o seu povo.
Aqui estão as promessas de Deus para mim, para você, para a igreja, que no dia de hoje completa mais um ano de vida. E o interessante também é que, ainda pensando aqui em Josué, nós encontramos quando ele fala de santificação. Josué capítulo 3, o versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vejam, queridos, que a palavra de Deus está diante de cada um de nós. Temos que tomar uma decisão, temos que fazer a melhor escolha, ou temos que continuar fazendo a melhor escolha para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas de nossa vida. Aqui a palavra do Senhor nos orienta: escolhei a quem se faz. A quem nós estamos servindo? Ultimamente nós encontramos algumas igrejas que têm se amoldado aos padrões que o mundo tem oferecido. E essas igrejas têm fracassado. Têm fracassado na oração, têm fracassado no louvor, têm fracassado na pregação da mensagem, têm fracassado no trabalho que a igreja tem realizado, porque nós sabemos que a igreja do Senhor, a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ela tem algumas metas. E quando nós vemos as metas da igreja, nós vemos que a primeira delas, que é a missão da igreja, é exaltar o Senhor, o nosso Deus. E algumas igrejas têm fracassado nesta área. A outra área que nós encontramos, que é a missão da igreja, é a igreja ensinar. Hoje, pela manhã, quando nós chegamos, nós participamos do grupo de estudo e ali nós estamos aprendendo da palavra do Senhor, nosso Deus. Vejam quem passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 34 anos, a cada dia, a cada momento, estudando a palavra do Senhor, nosso Deus. Quem sabe se um dia nós não tivermos este livro, a mensagem de Deus está gravada na mente, gravada no coração. Por quê? Nós investimos o nosso tempo estudando a palavra do Senhor, nosso Deus. Esta é a missão da igreja, ensinar. Mas mais adiante, quando nós vemos a missão da igreja, nós vemos que a missão da igreja é evangelizar. Quando lemos o ide do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele diz a mim, a você, a igreja, que nós devemos sair a campo para ganharmos almas. E nós sabemos que quando ele diz ide por todo o mundo é o lugar em que nós nos encontramos para anunciar a mensagem de salvação. Eu creio que a igreja fez isso, porque alguns passaram por aqui, alguns estão em outras igrejas, alguns já estão na presença do Senhor nosso Deus, mas nós continuamos. E nós estamos aqui para darmos continuidade ao trabalho que lá os pioneiros começaram. E nós temos esta missão de evangelizar para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Tudo isso é importante para a igreja. Mas nós acrescentamos aqui também uma quarta missão: executar o serviço social. Quantas pessoas têm procurado em todos os lugares um apoio e não têm encontrado? Mas quando eles chegam neste lugar, na casa do Senhor nosso Deus, através da igreja, através dos irmãos, os irmãos são instrumentos de Deus para ajudar e executar o serviço social, para que outras pessoas também possam encontrar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das suas vidas. Nós temos então que escolher a quem nós vamos servir. Uma ordem que vem da parte de Deus, ela não pode ter meio termo, ela tem que ser completa, ela tem que ser total. Nós nos lembramos aqui de uma pessoa que estava sendo evangelizada e ela disse em suas palavras:
Eu quero servir a Deus, eu quero estar com Deus. E quando nós falamos da evangelização, falamos de Jesus Cristo para essa pessoa, ela começou a colocar dentro de um pacote de ídolos na sua casa. Ele fechou aquele ídolo, e quando o nosso pensamento, saindo daquela casa, no primeiro local onde poderia descartar lixo, nós deixaríamos. Ele entregou aquele pacote, fechou aquele pacote, me deu, normalmente, peguei, mas ainda alguma coisa veio, eu lembrei. Disse o nome da pessoa. Existe mais alguma coisa que o impede de ter um perfeito relacionamento com Deus? Ele tinha alguma coisa na mão, fechado, dizendo, olha, eu tenho esse amuleto aqui, mas esse amuleto me acompanhou a minha vida toda. Pode levar tudo isso, menos esse amuleto. Eu peguei aquele pacote, devolvi a ele e disse, olha, não vai adiantar levar esse pacote. Ou nós levamos tudo para darmos fim, ou você permanece como você está. E ele preferiu ficar com aquele amuleto e não escolheu Deus na sua vida. Nós não podemos ter nem termos. Nós temos que seguir ou nos colocarmos à disposição de Deus. Porque muitas pessoas que estão nesse mundo estão seguindo a correnteza do mundo. O que o mundo prega é aquilo que eu quero. Mas se esquece de olhar para a palavra de Deus, que aqui está nos dizendo, escolhei a quem servis. O sucesso da igreja, o sucesso de cada família, o sucesso de cada um está exatamente na escolha que nós estamos fazendo. E a melhor escolha é Deus. Quando olhamos para Mateus capítulo 6, 33, nós encontramos, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós podemos afirmar, queridos, se algumas coisas não estão sendo acrescentadas em nossas vidas, em todas as áreas, é porque Deus não está ocupando o primeiro lugar. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na vida familiar, a família vai fracassar. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na vida da igreja, a igreja vai deixar de fazer muito dentro da missão que ela tem neste mundo. Tudo porque Deus não está em primeiro lugar. Mas nesta manhã, diante da palavra do Senhor nosso Deus, nós encontramos aqui a orientação que Deus está dando através de Josué. Escolhei a quem vais servir. Uma outra coisa que nós entendemos aqui, que essa escolha é urgente. Nós não podemos deixar para amanhã, é hoje. E se nós deixarmos para amanhã, quem sabe, eu vou perder, a minha família vai perder, os meus filhos vão perder. Interessante que eu vi uma mensagem, o pregador dizia o seguinte, que, primeiro, os nossos avós eram mais crentes do que nós. Os nossos pais eram mais crentes do que nós. Aí chega nós. E nós? O que vamos transmitir para os nossos filhos? O que vamos transmitir para os nossos netos? Se a cada dia, a cada instante, nós não estamos dando prioridade ao propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. O texto bíblico aqui que nós lemos, quando fala do princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele nos deu o poder de escolher bem, o mal, o certo, o errado, a luz, as trevas, a salvação, a perdição. Ele nos deu a oportunidade de escolher Deus e escolher o inimigo de Deus. E quem nós temos escolhido? Olha a geração. De geração
a geração. Como está a vida das pessoas? Eu quero ilustrar aqui exatamente com a vida de Zaqueu. Vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu teve uma oportunidade. Desço ou não desço? Interessante que Jesus passava por aquele lugar. Era a última vez que Jesus passou por aquele lugar. Jesus já estava a caminho da cruz. E é interessante que quando Jesus dá ordem, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ele poderia pensar nos erros que ele fez, no que ele cometeu de errado. Quem sabe um dia, quando Jesus passar novamente, eu desço. Mas o texto da palavra do Senhor diz que imediatamente ele desceu e o recebeu. E naquele encontro, ele teve a sua vida modificada. Tudo porque a escolha era urgente. E ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi modificada. Duas alternativas. Ficar lá ou descer para encontrar Jesus. Quando nós encontramos também a experiência de Pedro, vamos ver o texto, confirmar o texto, João capítulo 6, versículo 68. Abra o texto para que nós possamos acompanhar a palavra do Senhor nosso Deus. João capítulo 6, versículo 68 e 69. E quando lemos aqui o texto da palavra do Senhor nosso Deus, nós encontramos a partir do versículo 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo Deus. Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Percebem que Pedro também, juntamente com seus discípulos, com os discípulos que estavam ao seu redor, eles também tiveram um momento de escolha. E o próprio Jesus perguntou: quereis vós também segui-los? E ele toma a palavra dizendo: não, Senhor. Tu tens. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Eu creio que a igreja aqui que completa 34 anos de vida também está diante de uma escolha. Vamos escolher continuar, realizar o trabalho que Deus confiou a cada um de nós. Não temos meio termo. É Deus. É Jesus. Ele é o comandante. É a Ele que nós vamos seguir, obedecer, para que a nossa igreja seja uma grande igreja para o louvor do Senhor nosso Deus. Para que essa igreja seja alegria aonde ela está. Porque muitas pessoas têm procurado esperança, têm procurado consolo, têm procurado em todos os lugares. Mas é importante que quando essas pessoas passarem por este lugar, aqui eles encontrem o que eles precisam. Tu tens palavras de vida eterna. Jesus Cristo é a melhor escolha. Quando lemos ainda o texto da palavra do Senhor nosso Deus, aqui está dizendo: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu trago uma pergunta para mim, para cada um dos irmãos, para cada família aqui reunida. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos
estão servindo ao Senhor? Nós comentamos que todos nós somos missionários e muitas das vezes o campo missionário que Deus colocou diante de cada um de nós é a nossa casa, a nossa família. Aí uma pergunta para todos nós. Eu, Paulo, tenho conquistado a minha família através do meu testemunho para o Senhor Jesus? Cada um de nós. A irmã aqui presente já conquistou seu esposo para o Senhor Jesus. Os filhos aqui presentes já conquistaram seus pais para o Senhor Jesus. Os pais aqui presentes já conquistaram os seus filhos para o Senhor Jesus. Percebem, queridos, que aqui na casa do Senhor nosso Deus, o lugar que nós exaltamos ao Senhor nosso Deus, o lugar em que nós somos ensinados, o lugar que nós aprendemos a evangelizar, nós temos que colocar em prática no nosso viver diário. Aí vem a pergunta: e como tem sido a prática daquilo que nós temos aprendido na casa do Senhor nosso Deus? Eu creio que não vai ser justo nós vermos os nossos filhos indo por um outro caminho. E muitas das vezes nós estamos indo em direção a Deus e os nossos filhos estão indo em outra direção. Será que não é hora de nós pararmos, tomarmos esta melhor das decisões? Porque não é à toa que esta igreja está aqui há 34 anos, ela é o instrumento de Deus, que tem nos ajudado, que tem nos apoiado, para que nós possamos fazer a grande obra, para que vidas sejam ganhas para o Senhor Jesus. Mas ainda dentro do texto da palavra do Senhor, nós encontramos aqui o valor da escolha. Voltem ao texto, aqui em Josué, nos primeiros versículos, nós encontramos aqui Deus dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Eu fiquei feliz hoje de saber que um irmão já leu a Bíblia 7 vezes no ano. E muitas das vezes, muitos de nós provavelmente ainda não lemos a Bíblia totalmente. A casa do Senhor nosso Deus é o instrumento de Deus para nos ajudar, para conhecermos mais e mais, para colocarmos em prática, para que nós possamos dar continuidade ao ministério que Deus confiou, não somente ao pastor, mas ao pai, à mãe, aos filhos, à família, aos líderes, para que nós possamos arrebanhar muitas pessoas para o reino do Senhor nosso Deus. E aqui vem a orientação de Deus animando Josué. Josué, ele vai dar continuidade. Ele vai dar continuidade ao trabalho que Deus confiou a Moisés. Ele vai dar continuidade, ele vai animar a nós que vamos dar continuidade 35 anos, 36 e muitos anos até a volta do Senhor. E ele está dizendo aqui na sua palavra, Josué capítulo 1, a partir do versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como que nós vamos viver o 35º aniversário de nossa igreja? Nós temos que valorizar a escolha que está diante de cada um de nós. A outra ilustração está aqui dentro da grande ceia, lá em Lucas capítulo 14,
versículo 18, 19, 20 e 24. O Senhor preparou uma grande ceia e convidou um grupo de pessoas. E cada um deles deu uma desculpa. Eu comprei um terreno novo, eu preciso ir lá vê-lo. É prioridade. Eu comprei um carro novo, eu preciso amaciar, ou seja lá o que for. Eu comprei isso, eu fiz aquilo, eu casei, e assim por diante. Cada um deu a sua desculpa. Será que nós não estamos dando as nossas desculpas também, não valorizando o que Deus está colocando diante de cada um de nós? Nós temos prioridades. Muitas das vezes os ventos de doutrinas têm tomado conta de nossas vidas. Muitas das vezes a indiferença que está em nosso coração tem ocupado lugar e nós temos nos afastado das pessoas. Muitas das vezes nós estamos entre a mentira e a verdade e nós somos induzidos a pensar do lado mentiroso, deixando a verdade de lado. Muitas das vezes nós temos deixado que o materialismo tem tomado conta de cada um de nós. Muitas das vezes nós vemos que a carnalidade tem ocupado lugar em nossas vidas. Aí nós voltamos ao texto da palavra do Senhor nosso Deus, Deus nos chamando, Deus nos desafiando, porque nós somos responsáveis para continuar a obra que Deus confiou àqueles que há 35 a 40 anos atrás começou nesse lugar. E se nós fracassarmos, eu lembro aqui da experiência dos discípulos, que Jesus chamou cada um deles dizendo: olha, vocês não poderão falhar, porque se vocês falharem, muitas pessoas deixarão de ouvir a mensagem de salvação. E nós lembramos que aqueles 11 discípulos, porque um deixou, tomou outro rumo, mas ficaram 11. E aqueles 11 discípulos não falharam. Não falharam como prova a mensagem que eles pregaram chegou a nós. Agora nós não somos mais 11. Nós somos um grupo bem maior que 11. Nós não poderemos falhar, porque se nós falharmos, quem sabe o nosso bairro aqui no Jardim Peri vai deixar de ouvir a mensagem por falha de cada um de nós. Então, queridos, nós vemos que o valor desta escolha é muito importante. Quero ler com os irmãos Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos abrir aqui o texto, Gálatas, e nós vamos ver aqui Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Aqui ele fala: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas eu quero pensar nisso. Eu quero pensar exatamente no fruto do Espírito que tem que ser produzido em cada um de nós pelo valor da nossa escolha. Mas aqui o texto continua: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Eu creio que nesta manhã Deus está convidando a cada um de nós, como membros desta igreja, para vivermos no Espírito. E vivendo no Espírito, nós vamos estar realizando um grande ministério que Deus convocou a cada um de nós. E aqui a última parte desse momento de meditação, nós vemos que nós precisamos ter sabedoria para fazermos a melhor escolha. Não é como o mundo prega. Nós encontramos um texto que fala que quando estamos destacando o bom pastor, ele está à nossa disposição. Mas ele fala daquele que veio para roubar, para matar, para destruir. Então nós vemos que nós precisamos ter sabedoria para fazermos a melhor escolha. Porque Satanás, o inimigo das nossas vidas, ele poderá ser usado para desviar os nossos objetivos. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, vida em abundância. E quando nós fazemos a melhor escolha, nós teremos vida em abundância. E esta vida será dedicada ao trabalho do Senhor nosso Deus. Vamos ler Provérbios capítulo 1. Provérbios, há um texto. Nós encontramos aqui Provérbios capítulo 1, versículo 7, nós vemos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tenho aqui o versículo seguinte também: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe a doutrina de tua mãe. Aqui nós vemos então no versículo 7, versículo 20 também nós destacamos: a suprema sabedoria altissonante clama nas praças, pelas ruas levanta sua voz. Então nós vemos que esta sabedoria é Deus falando a mim, a você, a cada um de nós, para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas. E no versículo 33 de Provérbios, capítulo 31, nós lemos: mas o que der ouvidos habitará seguro e estará descansado no temor do mal. Então, queridos, nós vemos que a sabedoria para termos sabedoria, para fazermos a melhor escolha, nós temos que ter sabedoria. E Josué fez a melhor escolha. Agora nós encontramos aqui novamente o texto da palavra do Senhor nosso Deus, quando Josué, lá no capítulo 24, no final do versículo, ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que tem alguma área que está em fracasso na nossa vida, na nossa família? Será que não seria hoje o dia em que nós estamos completando 34 anos de vida e Deus está falando a cada um de nós: nós precisamos tão somente servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, Deus vai acrescentar em nossas vidas. Quando nós servimos a Deus, Deus nos dá as recompensas. E as recompensas que Deus tem para cada um que serve a Deus são incontáveis. Eu volto a ler o texto: agora temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais?
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu termino aqui dizendo o seguinte: a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas é estar no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar. Vamos pedir para que Deus esteja nos abençoando. Vamos agradecer a Deus por 34 anos de vida. Eu quero aqui acrescentar um pensamento que o mundo todo, os escritores, eles apresentam mais de 3.000 pensamentos religiosos. Anotem isso. No mundo todo, existem mais de 3.000 pensamentos religiosos. Desses 3.000, eu convido os irmãos para pegar 2.999 joguem fora. Fique com um só pensamento. Esse pensamento é Deus. Esse pensamento é Jesus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coloque Deus em primeiro lugar. E Deus vai realizar uma grande obra em você e através de você. Deus vai realizar uma grande obra na sua família e através da sua família. Deus vai realizar uma grande obra na igreja e através da igreja. Mas tudo vai depender da grande escolha que fizermos na presença do Senhor nosso Deus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar nesse momento. Querido Pai, agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor chamou Josué, o Senhor o orientou e ele se colocou à disposição do Senhor para realizar a grande obra. A Ele confiar. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor também chama esta igreja, chama cada família, chama cada um de nós, individualmente, para ouvirmos a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, gravar a Tua palavra no coração e colocarmos em prática no nosso viver diário. Nós agradecemos, ó Deus, pela igreja que completa 34 anos de vida. Permita, ó Deus, que esta igreja continue sendo alegria para as pessoas que fazem parte desta igreja. Permita, ó Deus, que esta igreja continue sendo alegria para esse bairro, ó Deus, aonde esta igreja está localizada. Permita, ó Deus, que esta igreja seja alegria na conquista, ó Deus, de almas para o Senhor Jesus. Permita, ó Deus, que acima de tudo, esta igreja seja alegria para o Senhor. É a oração que nós fazemos no nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Feliz aniversário e que muitos e muitos anos sejam completados para o louvor do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé, irmão? Que gracinha, né? Vamos cantar 330, do cantor cristão. Nós ouvimos aí o pastor falar sobre os exemplos, o exemplo de Josué, e ouvimos alguns conselhos. E esse hino é o hino que nos dá um conselho, e esse conselho está no estribilho. Vamos acompanhar com atenção o conselho principal deste hino. Vamos lá. Oh
Vamos aos agradecimentos e uma palavra final. Agradecemos ao pastor Paulo por estar conosco nesta manhã, a irmã Deise também. Nós temos uma amizade aí desde a juventude, não é? E eu estava, enquanto ele pregava, eu pensava, as nossas igrejas, estou falando bem no geral, precisam muito da conversão de jovens. E nós somos resultados de uma geração de muitos jovens crentes. As igrejas estavam repletas de jovens crentes. Não adianta tentarmos achar culpados, né? Nós temos que orar, pedir ao Senhor que toque nos corações dos jovens, que eles se convertam, que eles se consagrem ao Senhor, se dediquem. E eu sou da época em que se cantava, eu só confio no Senhor. Conhece? Onde estou em meu coração, não sei quantos conhecem como, onde estou, com Cristo no barco, que a beleza de Cristo se veja em mim, somos mordomos de Cristo. Mas tem coisas novas agora, claro que tem, né? Sem dúvida alguma. Por exemplo, eu sou dessa geração aí. Ficávamos cantando até 10 horas da noite na igreja, o pastor mandava a gente embora, vai embora, você não tem que trabalhar amanhã, não é? Vocês são desocupados, vai embora, a gente quer ir descansar, não é? Eu sou dessa época, precisava mandar embora da igreja. Eu ouvi uma frase muito apropriada, disse assim, quando a gente passa por um avivamento, a gente não percebe que está no avivamento, mas você está no avivamento, a gente não percebe, não é? E nós somos resultado dessa época, do avivamento. A gente queria estar na igreja, a gente não queria ir embora da igreja. A gente inventava desculpa para vir à igreja, não é? E às vezes o pastor não dava conta, e a gente queria que ele tivesse que botar reunião. Hoje eu me coloco no lugar dele, não é? E ele não ia em todas as reuniões, porque não é possível, o pastor não aguenta isso aí, não é? E a gente queria o tempo todo, promovendo reuniões, promovendo vigília, promovendo isso, promovendo aquilo, não é? Mas enfim, vamos orar para que Deus mande um avivamento. Estou contente com a presença dos irmãos hoje pela manhã e gostaria de convidar os irmãos para que venham à noite. A noite tem sido um pouco mais amena, um pouco mais calmo, os irmãos têm ficado mais em casa. Convoco os irmãos a virem hoje à noite, tá? Vamos ter a cantada do coral, vamos trazer a palavra de Deus também, um momento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Quantas coisas, quanta bênção, não é? Vamos orar. Deus, obrigado por esse culto, por esses hinos cantados, por essas ofertas dedicadas ao Senhor, por essa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações, mesclada de exemplos, o exemplo de Josué, e mesclada de conselho ou conselhos para que temamos ao Senhor. É muita bênção, é muita bênção. Dá os ouvidos prontos a ouvirmos a Tua voz. Senhor, nesse instante, em meu nome, em nome de cada irmão aqui nesta manhã, nós não só agradecemos por termos chegado até aqui, mas colocamos diante de Jesus Cristo, diante de sua cruz, os nossos fardos. Chegamos até aqui com muitas vitórias, muitas alegrias, mas não também sem lutas, dificuldades. E aqueles que aqui estão talvez arquejando devido às dores, devido às decepções da vida, devido ao cansaço de lutar. Renova, Senhor, as nossas forças, renova a nossa visão do Senhor. Confiemos, como diz o hino, que o Senhor Jesus está sempre perto. Sempre perto está Jesus, diz o hino. E nós cremos nisto. E nós queremos andar com esta convicção. E assim renovando as nossas forças. Perdoa-nos pelas falhas durante os anos. Quantas falhas, quantos erros. Mas o Senhor já perdoou. E é por isso que estamos aqui. Continue conosco nesse dia. Abençoe o pastor Paulo, sua esposa, sua família. Esteja sustentando-nos. E nos perdoe por tudo.
participamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se com oração silenciosa, estaremos encerrados. A Karen vai tocar um hino aí, uma estrofe, depois a gente sai. Tem café lá, hein?